Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amores. Tudo bom? A tia novamente aqui para apresentar mais uma aula de gramática, tá? O nosso assunto novo hoje, que é o acento circunflexo. A gente teve uma revisada ontem, né, em português, sobre o acento agudo, que a gente aprendeu na aula de gramática, e deu uma revisada ontem também, em português. A gente aprendeu que ele aparece sobre as vogais A, E, I, O, U, né? E ele indica som aberto. Agora a gente vai conhecer o acento circunflexo. A gente já até conhece, na verdade. A gente só vai falar, a partir de hoje, o nome correto dele. Antes a tia deixava vocês chamarem de chapeuzinho, porque ainda alguns já conheciam pelo nome, outros não. Mas para fazer essa associação, para não esquecer, a gente dizia o chapeuzinho na vogal, né? Mas a partir de hoje a gente vai falar o nome corretinho dele, tá? Que é o acento circunflexo. Para que eles servem, em quais letras a gente pode usar e etc. Vamos ver agora a partir de agora, certo? O acento circunflexo. O acento circunflexo, ele é usado somente sobre as vogais A, E, O, tá? E o acento agudo é usado sobre todas as vogais. Por que o acento circunflexo é usado somente sobre o A, o E e o O? Nós vamos ver já já, tá? Primeira coisa que vocês têm que gravar dessa regrinha aqui é isso. O acento circunflexo, ele somente pode aparecer, ele somente aparece nas palavras que precisa dele, nessas três vogais aqui, tá? Na vogal A, na vogal E e na vogal O. Somente nelas três. Para que também que ele aparece? Para indicar a sílaba pronunciada com mais força. Assim como o acento agudo deixa a sílaba mais forte, porque a sílaba acentuada a gente aprendeu que é o que? A sílaba tônica, né? O acento circunflexo também vai deixar a sílaba com som forte, ou seja, aquela que você vai chamar de sílaba tônica. Aqui você vai pôr mais força para falar, tá? Que a gente já viu sobre isso. Que você fala chamando, como se estivesse chamando alguém. Aí você vai perceber qual é a sílaba mais forte. Quando está acentuada, já é mais fácil ainda, que você já sabe que ela é a sílaba tônica, ela é a sílaba forte. Então, quando o acento circunflexo aparece sobre uma vogal que forma a sílaba, no caso, né? Ou ele sozinho é a sílaba, uma desses três aqui é a sílaba, ele vai ser a sílaba mais forte, tá? No caso de ônibus, por exemplo, o O vai estar sozinho, formando uma sílaba. Então, ele vai ser a sílaba mais forte. Ou ele vai aparecer com outras letras, tá bom? Que também vai indicar a sílaba forte, aquela que você pronuncia com mais força. Vamos ver alguns exemplos aqui. Lâmpada, lâmpada. Percebam aqui que o som do acento circunflexo é um som diferente do acento agudo. O acento agudo, ele indica um som aberto, aquele que eu disse para vocês, que sai o som todo pela boca, que ele não é nasal, né? Que não é como quando você tá fanho, gripado, que o som sai pelo nariz. No caso do acento circunflexo, o som é fechado, tá? Outra regrinha para gravar do acento circunflexo. Ele indica um som fechado nas vogais. Olha aqui, ó, gêmeas, i. Você percebe o som saindo preso aqui no nariz, ó. Gêmeas, tá? Sônia, som, tá? Então, você percebe um som nasal, aquele que não sai só pela boca. Você sente uma pressãozinha no nariz, como se você tivesse fanho, tá? Então, outra regrinha que devem lembrar, além de que ele aparece só sobre três vogais, A, O e E, tá? Além dessas três vogais, além dessa regrinha das três vogais, lembrem que o acento circunflexo aparece sobre essas três vogais para indicação fechado. Além de som forte, é som fechado. Por exemplo, lã, o som é fechado, né? Som nasal passa pelo nariz.
E é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica, a sílaba acentuada, tá? No caso aqui, lã, todinho é a sílaba, tá bom? Gêmeas, G, E. O som também é nasal, passa um pouco pelo nariz. Então, G é a sílaba mais forte, indica som fechado, o acento circunflexo não é, tá? E é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, que você pronunciou com força. Sonha do mesmo jeito, o, som nasal, som fechado, tá? E é a sílaba forte, a sílaba que você fala com mais força, certo? Então, o acento circunflexo, ele é usado nas vogais A, E, O, né? Para indicar o quê? Som fechado, que a tia falou, né? Ele indica som fechado, é um som nasal. Nasal é só lembrar quando você fica gripado e fica com o nariz sentindo como se tivesse a voz presa, tá? Como se o som saísse aqui pelo nariz também. Então, é som fechado. Outros exemplos aqui. Ambulância, lã. Você percebe que o som passa aqui pelo nariz também, som nasal. Francês, ex, tá? Lã, som fechado na vogal. Sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, porque ela está acentuada. Nesse caso aqui, mais fácil de identificar. Seis também, sílaba tônica. O E com acento circunflexo, som fechado, tá? Sílaba tônica, som forte, a sílaba que a gente fala com mais força. Olha o exemplo do ônibus que eu dei. Ônibus, on. É apenas uma letra, mas ele também é uma sílaba, certo? Ônibus é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. E vejam que o som é fechado, certo? Então, vamos praticar aqui para ver qual é a sílaba mais forte. Falem junto com a tia. Relâmpago, relâmpago. Já está dando para identificar a sílaba mais forte aqui pela acentuação, acento circunflexo. Lã, tá? Então, lã é a sílaba forte. O acento circunflexo indicando aqui o som fechado. Som nasal, tá? E é a sílaba tônica, que é a mesma coisa que a sílaba forte, certo? E aqui, âncora. Já dá para saber que a tônica é acentuada, a mais forte é acentuada. E você pronunciando, você percebe também, ó, âncora. Fale junto com a tia, âncora. O acento circunflexo no ar indica som fechado. E a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, é tá? E você, qual a sílaba mais forte? Já dá para ver aqui por causa da acentuação, né? C é o E, é o C. C é E por causa do acento circunflexo. Se não tivesse acento circunflexo, nenhum acento aqui, no caso não tivesse o agudo, ele seria som de I, porque o E no final sem acento tem som de I. Mas o acento circunflexo faz toda a diferença. Fica E, som fechado, e é a sílaba mais forte, tá? Então, vamos lembrar, para que serve o acento circunflexo? Primeiro, ele aparece sobre 3 vogais, A, O, E, somente. Ele indica a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, né? E o acento circunflexo, nessas 3 vogais, indica som fechado, tá? Então, vai acontecer de ter outras letrinhas que fazem o som ficar fechado, como M e N. Aí você tem que conhecer a palavra, saber se ela precisa ou não do acento circunflexo, ou se é do M ou do N. Como é que a gente conhece palavras? Lendo. Lendo o que? Que a tia sempre dá uma ideia, uma dica para vocês aprenderem palavras. Ler dicionário, uma página por dia, tá? A gente só conhece muitas palavras se a gente ler dicionário, se a gente ler em geral. Mas lendo uma página do dicionário por dia, você vai guardar muitas palavras na sua memória. E aí, quando você for escrever alguma, você vai lembrar se ela é acentuada e com qual acento você usa, tá bom? Então, essa é a dica. Continuo desde o início do ano falando para vocês, né? Leiam uma página do dicionário por dia, para guardar uma grande quantidade de palavras na memória, para saber escrever bem,
falar bem e conhecer as regrinhas, tá? Então, esse é o nosso assunto de hoje, o acento da atividade gramática de vocês. Façam boas atividades. A tia está cada vez mais orgulhosa de vocês, com mais vontade de ver vocês. Eu deixo aqui meu carinho, minha gratidão por vocês estarem ajudando os pais de vocês, ajudando a tia, prestando atenção nos vídeos, tá? Eu fico muito feliz com a dedicação de vocês, certo? Então, boas aulas, boa quarta-feira, um beijo, a tia ama vocês do fundo do coração, tá? Um beijão, fique na companhia de Deus.